Mariana, nós vamos conversar ainda sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais da FMU, professor Manuel Furrella. Professor, bom dia. De fato, aí chama a atenção, né? A saída americana e o Talibã conseguir tão rapidamente retomar o poder local, a capital Cabul, depois de 20 anos aí desse domínio, dessa ajuda norte-americana, professor. Bom dia. Realmente não foi bem organizada a saída de tropas e principalmente essa transferência de poder. Nós já sabíamos que o governo americano ia retirar as tropas, como vocês mencionaram, já era uma decisão que outros presidentes anteriormente gostariam de ter tomado, e Donald Trump já tinha feito essa sinalização, confirmada por Joe Biden, que aconteceria até o final deste mês. Até aí, esse contexto, a gente pode discutir se deveriam ou não os Estados Unidos retirar as tropas, mas já era uma decisão organizada. O que não está sendo organizada é essa transferência de poder. Os talibãs foram dominando militarmente todo o Afeganistão e, por óbvio, aproveitaram essa retirada de tropas americanas, essa sinalização nos próximos dias para fazer uma tentativa de tomar a capital, e tiveram êxito, tomaram a capital. Há um grande risco, como foi mencionado, para vários grupos. Os grupos que trabalhavam no governo atual afegão, esse governo desconstituído, para estrangeiros que em grande parte já conseguiram se retirar, mas principalmente para a população do Afeganistão, que vai ter o radicalismo de volta ao poder com decisões arbitrárias, como vocês mencionaram, em desfavor dos direitos humanos e principalmente nos grupos aí relacionados com os direitos das mulheres. Nós temos grandes receios nos próximos dias do que vai passar a população, principalmente a população civil. Professor, bom dia. Mariana Fante falando. Como o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, falou agora há pouco, há cerca de 5 minutos foi decretado então o fechamento do aeroporto de Cabul, que significa que voos não entram e não saem. Imagino que essa decisão vai agravar e muito a situação e principalmente a segurança de mulheres, crianças, famílias e inclusive estrangeiros que estão por lá. Realmente, é um caos desnecessário. A partir do momento que o governo americano decidiu começar um diálogo diretamente com os talibãs, mesmo sendo uma decisão discutível, conforme eu mencionei, havia uma interlocução. Então, se havia essa interlocução, deveria-se ter organizado uma agenda para que houvesse a transferência do poder. Em que condições? Deveria ter sido organizada uma transferência do poder, por exemplo, com limites ao que o Talibã pode fazer em respeito aos direitos das pessoas, aos dos estrangeiros e até mesmo a manutenção de embaixadas. Como é que a gente pode entender que foi organizado esse processo pelo governo americano se a sua própria embaixada não vai continuar funcionando? Essa própria embaixada já foi tomada pelos talibãs. Aí a gente verifica que houve uma situação de desocupação dos Estados Unidos e das tropas também internacionais, outras tropas que apoiam, principalmente da OTAN, ali presentes, de uma forma a abandonar o país e deixar a situação ser resolvida pelos próprios afegãos de uma forma atabalhoada. Eu acho que esse processo de transição realmente foi muito crítico. Condições mínimas e um processo ordenado, inclusive indicando que haveria uma composição futura com eleições e escolha de grupos majoritários, obrigatoriamente teria que ter feito parte dessa agenda. Pelo que nós percebemos, infelizmente, não havia uma agenda organizada de diálogo ou de transferência de poder no Afeganistão, mas somente uma agenda de desocupação militar. Essa não é suficiente e é inadmissível. Professor, eu queria que o senhor falasse o que está por trás dessa geopolítica, né? E é um revés, de fato, aí para o presidente Joe Biden. Foi uma decisão do presidente Trump que ele acatou e quis fazer, inclusive, essa questão dos 20 anos do 11 de setembro. Havia uma expectativa, inclusive, da retirada lá em setembro. O que está por trás de toda essa agitação e o que fica a partir de agora em relação à geopolítica daquele local? Realmente agora a gente fica à própria sorte novamente
e não havia necessidade de ser dessa forma. Há 20 anos atrás, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, eles invadiram com respaldo internacional. Por quê? Porque os ataques que haviam ocorrido ao território americano, né, os que a gente menciona do 11 de setembro, as Torres Gêmeas, ao Pentágono e etc., eles partiram de Osama Bin Laden e do seu grupo, que não só estavam aquartelados dentro do Afeganistão, como também contavam com o apoio dos talibãs. Tanto é verdade que o presidente George Bush Filho chegou a tentar negociar com o governo afegão à época, que era dos talibãs, a entrega desse grupo, senão não haveria necessariamente aquela invasão. Como houve o apoio dos talibãs, inclusive a manutenção, né, de Osama Bin Laden e do seu grupo com proteção dentro do território afegão, a invasão por tropas americanas e britânicas naquela época teve aceitação internacional. Porque muita gente acha que aquela invasão ocorreu, né, sobre comando do Conselho de Segurança da ONU. Não aconteceu. A invasão ela aconteceu por tropas americanas nesse contexto e foi bem aceito. E durante esses 20 anos houve o desmonte dos grupos terroristas internacionais, houve o desmonte do grupo do Osama Bin Laden, inclusive ele morreu. Tudo isso aconteceu, esse era o objetivo inicial. Só que a manutenção das tropas americanas, e depois chegaram as da OTAN e britânicas no país, elas começaram também a se fazer necessária na busca da construção de um governo estável no Afeganistão, coisa que, gastando os 3 trilhões de dólares mencionados, não foi realizado. Então, chegou-se o momento de tomar uma outra difícil decisão. Depois de 20 anos, vamos manter as tropas com outro objetivo, diferente da invasão original, ou vamos sair? O Trump decidiu sair, o Biden também entendeu dessa forma. Até aí, eu acho que Perfeito. É explicável. O que não é explicável é não ter realizado de forma ordenada essa saída. Nós agradecemos a participação do professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU. Até mais, professor. Muito obrigado. Obrigada, professor.